Eu ouço o som sempre que fecho os olhos. Não o áudio em si, mas a reverberação do medo que ele deixou incrustado nas minhas sinapses. Não é uma gravação comum. É a prova auditiva de que há coisas sob a superfície do nosso mundo que jamais deveriam ter um nome, muito menos uma frequência detectável. Estou sentado em um cubículo escuro, iluminado apenas pelo brilho azulado do meu monitor, enquanto a umidade da noite de novembro se infiltra pelas janelas mal vedadas. Minhas mãos, ligeiramente trêmulas, pairam sobre a tecla Delete. E elas hesitam, porque eu sei o que acontecerá se eu obedecer à ordem, se eu simplesmente apertar o botão e deixar este arquivo se desintegrar em zeros e uns esquecidos. Não será apenas a perda de uma evidência, mas a aniquilação da última testemunha de um evento que a história oficial já começou a rotular como um incidente de gás isolado e tragicamente lamentável. O silêncio na minha pequena sala de edição é um peso opressor, pontuado apenas pelo zumbido fraco da torre do computador. Lá fora, a cidade dorme, inconsciente de que um pequeno arquivo, nomeado de forma banal, Projeto Névoa 04A RAW, Plax, contém a verdade mais suja e aterrorizante que já cruzou minha mesa de trabalho. Fui técnico de áudio forense por quase 15 anos, acostumado ao ruído branco da investigação, aos sussurros de confissões gravadas ilegalmente, aos gritos distantes de vítimas. Eu sou treinado para ser um filtro, um ouvido imparcial que busca padrões no caos sonoro. Mas este arquivo, este áudio, que a própria Força-Tarefa de Segurança Interna me ordenou, com uma urgência fria e ameaçadora, a apagar imediatamente e sem duplicatas, quebrou todas as minhas regras, pulverizou minha sanidade. O gancho inicial foi simples, quase mundano. 2 semanas atrás, recebemos um memorando criptografado vindo diretamente do comando. Não era para a delegacia. Não era para a mídia. Era apenas para mim, o cara que trata do ruído. O incidente envolvia uma pequena equipe de reconhecimento que havia sido enviada para uma instalação abandonada, um laboratório de pesquisa desativado no setor 4, conhecido localmente como a Colmeia. A missão deles era realizar uma varredura de rotina após relatos de atividades ilegais, supostamente apenas saqueadores de cobre. A única coisa que a equipe de reconhecimento deixou para trás foi a câmera de colete de um dos oficiais e esta gravação de áudio, capturada por um microfone de lapela profissional de alta sensibilidade. Quando a polícia recuperou o equipamento, o vídeo estava danificado, além da recuperação. O sensor da câmera parecia ter sido atingido por uma sobrecarga de luz ou algum tipo de pulso eletromagnético, deixando apenas estática distorcida. Mas o áudio estava intacto, salvo em um formato sem compressão de 48 kHz, quase puro. E é aí que o conflito começou. Assim que a primeira análise espectral foi concluída, a reação da força-tarefa foi imediata e violenta. Fui instruído a isolar o arquivo, a não permitir que ele fosse processado em qualquer software de redução de ruído, e então receber a ordem irrefutável. Delete tudo, negar a existência, tratar como erro de sistema. A tensão aumentou porque a voz na linha, um coronel chamado Hemlock, um homem que nunca lida diretamente com técnicos, não estava ameaçando minha carreira. Ele estava ameaçando minha vida e a segurança da minha família. Aquele tom gélido de autoridade não era sobre acobertar um erro burocrático ou um policial corrupto. Era sobre acobertar algo que, se fosse liberado, causaria pânico de escala nacional, algo que desmantelaria a própria fundação da nossa percepção de realidade. E o que era? O que o áudio continha? Eu abro o arquivo no software de edição. A Waveform é uma visão de pesadelo, uma montanha-russa de picos abruptos e depressões vazias.
Os primeiros 30 minutos são puramente atmosféricos. Botas rangendo em concreto úmido, o som metálico da engrenagem das armas, o ruído sibilante da respiração sob o peso do equipamento tático. A conversa é profissional e relaxada. Os homens estavam confiantes, talvez até entediados, mas no minuto 32 o loop se abre e é aqui que o horror começa a se desenhar. A primeira anomalia não é um grito, mas a ausência dele. É um momento de silêncio absoluto que não deveria existir em um ambiente industrial. O ruído branco de fundo, o RIS inerente de qualquer equipamento eletrônico, simplesmente cessa. É como se o próprio ar tivesse sido sugado do ambiente, criando um vácuo auditivo. Na gravação, um dos oficiais, reconhecível pelo código de voz Alpha 7, pergunta: "Vocês ouviram isso? O que foi esse corte?" A voz dele está cheia de incerteza e a frequência do seu tom revela um aumento imediato na frequência cardíaca. O que se segue é o som de algo raspando. É um som seco, como ossos contra pedra calcária, mas com uma ressonância gutural que faz o diafragma tremer. É o som mais inorgânico e, paradoxalmente, mais vivo que eu já analisei. Eu tentei isolar a frequência, mas ela está espalhada por um espectro tão amplo, de subgraves que mal se registram a picos ultrassônicos que estourariam meus tímpanos, que parecia desafiar as leis da física acústica. Este desenvolvimento me forçou a parar o processamento e retornar à ordem do coronel. Nenhuma anomalia natural ou fabricada pode produzir essa assinatura. Eu sou o único que realmente ouviu isso, ou pelo menos o único que processou o áudio cru. Passei as últimas 24 horas tentando desvendar a gravação. Tentei limpar o ruído ambiente, mas o ruído era o ambiente. Tentei isolar as vozes, mas elas pareciam estar sendo moduladas por uma força externa, suas frequências vocais distorcidas, alongadas, como se estivessem sendo faladas através de água densa. O arquivo, por si só, é uma armadilha. Sinto que cada vez que o reproduzo, estou abrindo uma porta que deveria permanecer trancada. Eu me inclino para a frente. O peso dos fones de ouvido, meus modelos de referência de estúdio, que não perdoam nenhuma imperfeição, pressionando contra as minhas têmporas. Vou dar o passo final, aquele que me fez violar a ordem de Hemlock. Eu vou escutar a parte que a análise preliminar classificou como anomalia 7. Esta parte, que começa no minuto 45, não possui gritos de medo, não possui tiros, não possui luta. É o pior tipo de horror. É a submissão silenciosa. Ouve-se o oficial Delta 3, um homem conhecido pela sua força e voz grave, respirando pesadamente. E então ele diz algo, mas não é para seus colegas. É um sussurro íntimo, quase uma prece, mas a língua não é reconhecível. Tentei todos os bancos de dados de linguística forense. Nenhum match. Não é sânscrito, não é latim arcaico. Não é uma língua indígena extinta. É uma sequência de fonemas que parece ter sido construída para machucar a boca que a pronuncia. Sons de clique e estalo misturados com vogais profundas e líquidas. Enquanto ele fala, o raspado metálico retorna, mais próximo, mais definido. E o ar na minha sala de edição parece gelar, uma sensação que não tem nada a ver com a temperatura externa. Minhas costas se arrepiam. E tenho a certeza irracional de que não estou sozinho, mesmo sabendo que tranquei as portas e desliguei o interfone. O reengajamento com o medo é agora físico, palpável. O coronel Hemlock me ligou há 1 hora, não do seu escritório, mas de um número satélite criptografado. A voz estava baixa, tensa, quase implorando. Ele sabia que eu não havia apagado o arquivo. Ele sabia que técnicos de áudio são curiosos por natureza, obcecados pelo som puro, e que eu era incapaz de destruir algo tão perfeitamente aterrorizante. Ele me avisou que a força-tarefa estava no processo de rastrear o IP do meu local de trabalho.
O tempo estava se esgotando. Eu tinha que finalizar esta análise, entender o que eu estava prestes a deletar antes que eles chegassem e fizessem o serviço sujo por mim e talvez me apagassem junto. O dedo se afasta do botão Delete. Eu maximizo o segmento da anomalia 7. A frequência estranha na voz de Delta 3 atinge um pico e o raspado se intensifica, cercando o microfone. É um som massivo, como se algo grande estivesse se movendo, mas com uma precisão cirúrgica. E então, o clímax da partição 1. A grande revelação que justifica a ordem de extermínio. Ouve-se a voz de Alpha 7. Ele não grita, ele não pede socorro, ele ri. Não é um riso de alívio ou de histeria. É um som seco, rouco, que se transforma em algo mais profundo, algo que vibra no meu externo. É o som do reconhecimento. Alpha 7 entende o que ele está vendo, e esse entendimento é tão avassalador que destrói sua mente no processo. O riso dele se alonga, e a frequência do som começa a mudar, mimetizando a voz de Delta 3 na língua estrangeira impossível. Os dois homens, em vez de lutar ou fugir, estão emitindo o mesmo ruído gutural, o mesmo conjunto de cliques e assobios. Mas a coisa que me fez vomitar no meu teclado na primeira audição e que ainda me faz tremer é o que vem a seguir. O áudio revela que a coisa que eles encontraram, seja o que for, não estava apenas interagindo com eles, estava aprendendo com eles. Em meio aos murmúrios dissonantes, surge uma voz clara, limpa e perfeitamente humana. É uma voz feminina, calma, com um sotaque britânico suave, o tipo de voz que faria comerciais de rádio. E ela diz, com clareza cristalina, dirigindo-se diretamente ao microfone, embora ninguém devesse saber onde o microfone estava. Pare de gravar, o arquivo está comprometido. Silêncio absoluto, o áudio não é cortado, ele para. A gravação termina naquele momento exato, sem o pop de um circuito quebrado, sem ruído de fundo. É como se a própria gravação tivesse sido encerrada por uma força que transcende a tecnologia. Uma entidade que sabia que estava sendo observada e que tinha o poder de alcançar, através da gravação, e desligar o aparelho. O frio na minha sala de edição agora é insuportável. Eu vi o que aconteceu com os homens no setor 4 através da frequência de suas vozes. Eles foram assimilados, transformados em alto-falantes de algo alienígena. E no final, a coisa conseguiu falar através do meio que eu chamo de casa, o áudio. Ela sabia que eu estaria ouvindo. Eu retirei os fones de ouvido, meu peito arfando. Eu tenho a prova de que a polícia está tentando apagar não por causa do que aconteceu aos policiais, mas por causa do que a coisa disse, ou melhor, por causa da forma como ela encerrou a evidência. Ela deixou um aviso para quem ousasse ouvir. Agora, o brilho azulado do meu monitor é o único farol na minha escuridão autoimposta. O coronel Hemlock e seus homens devem estar a minutos de distância, chegando para garantir que esta frequência nunca mais seja ouvida. A força-tarefa quer o arquivo limpo, quer a memória apagada. Mas eu, o técnico que ouviu o impossível, não posso obedecer. Não depois do que a voz disse. Eu preciso fazer uma cópia. Eu preciso entender o que significa o arquivo estar comprometido. E eu preciso que você me escute. A partição 2 é a revelação de para quem essa entidade estava falando e o que eu tive que fazer para que você ouvisse o resto desta história. Se eu não sobreviver à noite, você precisa saber o que a polícia estava tentando enterrar. Continue. A história não termina aqui. Eu tenho que dar um jeito de sair desta sala antes que o coronel Hemlock descubra que o backup está em um lugar muito mais perigoso do que qualquer servidor seguro. Este era o momento em que a sanidade rachava. Não de forma limpa, mas como um osso velho sob uma pressão impossível. Eu tinha atravessado o véu do medo humano, o medo de ser pego, de ser processado. E agora estava imerso em algo totalmente diferente.
algo que a lei sequer possuía categorias para descrever. O último trecho do áudio, aquele que fez o oficial palidecer e gaguejar, estava prestes a começar. O gravador chiou, o som de fita magnética raspando contra o cabeçote, um som que, de repente, parecia o único ruído honesto em todo o universo. A alta frequência que havia mutilado o restante da gravação não era estática, era uma linguagem, uma superlinguagem talvez, que existia em harmonia com a dor, usando-a como condutor. Meus ouvidos latejavam, um ritmo sístole e diástole, pulsando nas têmporas, e um filete quente, viscoso, escorreu do meu ouvido esquerdo atingindo a camisa. Não parei o play. Eu não podia parar. Era como tentar interromper o pulo no abismo depois que o pé já deixou a borda. O hook final se prendeu no meu nervo auditivo. O chiado cedeu, não para o silêncio, mas para uma profundidade sonora que devorava a própria luz. Era o som do vácuo, mas um vácuo que cantava. Havia algo ali que parecia ter a idade da pedra fundamental do tempo. E então, em meio a essa negridão sônica, surgiu uma voz. Não era a voz da vítima, nem do policial. Era uma voz que não tinha cordas vocais. Uma voz que era composta de múltiplos sussurros em uníssono, todos falando a mesma coisa, mas em frequências ligeiramente defasadas, criando um efeito de coro infinito. Eles não estavam falando, eles estavam calculando. A contextualização que eu havia montado, a ideia de que a polícia estava escondendo um crime hediondo, desmoronou com o peso dessa revelação sônica. Não era um crime. Era um erro de engenharia cósmica. O que eu estava ouvindo era a reverberação de algo que havia se intrometido em nossa realidade. E o corpo da vítima, o evento no beco, foi apenas o ponto de entrada, o buraco na membrana. O policial queria apagar o áudio porque o áudio não era evidência de quem havia feito aquilo. Mas o quê? O que eu segurava nas mãos era a própria assinatura da entropia. O conflito escalou. Enquanto a voz cálculo preenchia o ar, a temperatura no quarto despencou em segundos. Eu via minha própria respiração. E o mais aterrorizante, a luz da rua, que antes era uma tábua de salvação amarelada, começou a piscar em um ritmo que não era elétrico. Era um piscar rítmico, pulsante, sincronizado com o som impossível que saía do pequeno alto-falante. Era como se o áudio estivesse reescrevendo as regras da física no meu apartamento, começando pela iluminação. Os open loops começaram a se fechar de maneira brutal. O que a vítima gritou antes de morrer não foi um pedido de ajuda. O áudio, agora limpo da interferência inicial, revelou o sussurro final, desesperado e quase ilegível. Não olhem para as faces. Elas são ângulos, não rostos, não olhos, ângulos. A descrição de uma geometria viva, de algo que existia em dimensões que esmagavam a percepção humana. O desenvolvimento foi uma descida vertiginosa ao terror absoluto. A voz cálculo parou de calcular e começou a descrever. Em português perfeito, mas com aquela textura de 1000 vozes defasadas, ela narrava a morte da vítima, mas não como um ato violento, e sim como um processo. Ela falava sobre a descompressão da identidade, sobre a recalibração da carne e a harmonização molecular com o plano adjacente. O som de carne sendo esmagada que eu ouvira antes não era o golpe final. Era o som da vítima tentando se encaixar em uma realidade que não a suportava mais, sua estrutura óssea falhando ao tentar simular uma forma que não era a sua. Eu estava curvado sobre o gravador, as mãos tremendo tanto que o plástico vibrava e a dor em meus ouvidos era secundária à dor na minha alma. Eu era um intruso, um voyeur que havia ultrapassado todos os limites. E agora a coisa estava ciente da minha presença. E então veio o reengajamento, o segundo gancho que me puxou do terror puramente sônico para o pânico físico. O som da voz cálculo cessou abruptamente.
Um silêncio mortal caiu sobre o quarto, pesado, sufocante. Pensei que o áudio tivesse acabado. Soltei a respiração que não sabia que estava prendendo, mas não havia acabado. O que veio a seguir foi a parte mais curta, talvez 5 segundos, mas esses 5 segundos valiam toda a eternidade do inferno. O som era apenas a respiração da vítima, mas era calma, profunda, e não havia mais dor. E em seguida, um som de sucção úmida, como se alguém estivesse limpando a garganta depois de um longo período de uso indevido. E a voz, a verdadeira voz, saiu do gravador, clara, nítida, sem os ecos de milhares de almas. Era a voz da vítima, sim, mas ela falou diretamente comigo. Você não devia ter ouvido meu nome. O choque não foi apenas a menção do meu nome, mas a maneira como ela foi dita. Não foi uma gravação. Foi uma conversa que estava acontecendo naquele exato momento. O gravador não estava reproduzindo o passado. Ele estava servindo de ponte para o presente. A entidade havia tomado posse da casca vocal do falecido e, percebendo que o áudio continuava a ser reproduzido, estabeleceu contato. Meus joelhos cederam. Eu caí de costas, o gravador voando e batendo no chão de madeira, mas a fita continuou a girar. Eu me arrastei para trás, olhando para o aparelho como se fosse uma aranha radioativa. A polícia não vai conseguir apagar isso por você, sabia? Você ouviu demais. O padrão está gravado agora, não no plástico, mas no tecido temporal ao seu redor. O clímax se desenrolou enquanto a voz continuava, fria, quase entediada, explicando o inevitável. A entidade revelou que a tentativa desesperada da polícia de apagar o áudio não era para proteger a jurisdição ou encobrir um caso, mas sim um ritual de contenção. Eles eram, na verdade, uma unidade de gerenciamento de resíduos conceituais. Pessoas aterrorizadas que haviam herdado a tarefa de limpar os vazamentos dessa realidade. Apagar a fita era como fechar a porta de um portal minúsculo antes que ele se expandisse. Mas eu, em minha estúpida curiosidade, não apenas reabri a porta, mas a arrombei. A grande revelação veio então, a resposta para o que eles realmente eram. Você nos chama de demônios, deuses antigos ou estatística. Nós somos a necessidade estrutural que seu universo tenta ignorar. Somos o esqueleto que seu corpo de carne não permite que você veja. E a única maneira de fechar o loop, de parar a reverberação que você começou, é através de uma assimilação de dados. Nós precisamos de tudo que você aprendeu. E a melhor maneira de extrair esse aprendizado é fundir o observador com o objeto observado. O som da voz cessou, mas o gravador ainda rodava. Agora, o som era interno. Eu ouvia meu próprio coração batendo, mas não apenas o som mecânico de minhas câmaras bombeando sangue. Eu ouvia o som da fricção do sangue, o som dos glóbulos vermelhos escorrendo pelas veias, o ruído eletroquímico do meu cérebro disparando sinapses. Eu estava ouvindo dentro de mim mesmo e era alto demais. A entidade havia usado a fita como um diapasão, sintonizando minha consciência com frequências que revelavam a podridão da percepção humana. Minha curiosidade tinha se tornado minha própria maldição. Eu havia me tornado o próximo vazamento a ser contido. O gravador parou de repente. O silêncio que se seguiu não era o fim, mas a espera. Eu me levantei cambaleante. O quarto não estava mais frio, ele estava errado. As sombras nos cantos pareciam mais densas, mais ativas, e a perspectiva da parede parecia entortar, como se a tinta estivesse tentando assumir formas que desafiavam Euclides. Eu peguei o gravador. A fita estava emaranhada, queimada nas bordas por calor ou energia que eu não conseguia definir. Os 5 segundos finais se repetiam infinitamente na minha memória. Você não devia ter ouvido. Meu nome. A conclusão foi rápida e brutal.
Não havia mais para onde correr. A polícia viria, claro, mas eles viriam como coveiros, não como protetores. E eu sabia que não seria uma prisão. Seria uma limpeza. Eu olhei para o aparelho. O áudio, o objeto de toda essa perseguição e terror, era na verdade um vírus sônico. E eu era o paciente zero, com uma força calma, desprovida de emoção, que só pode vir da aceitação do horror definitivo. Eu peguei o isqueiro que estava na mesa de centro. Segurei o gravador firmemente e deslizei a roda. A chama amarelada, tão frágil, parecia ridícula contra o abismo que eu havia acabado de convidar. Eu apliquei a chama na fita emaranhada. Ela pegou imediatamente, cheirando a plástico queimado e ozônio. O gravador derreteu em minhas mãos, e eu observei o material magnético que guardava a chave para a destruição conceitual da humanidade, se transformar em uma poeira escura e frágil. O áudio estava apagado, fisicamente, mas eu ainda conseguia ouvi-lo. Ele não estava mais no gravador. Estava em cada batida do meu coração, em cada zumbido da fiação elétrica na parede. Ele se instalou no meu córtex, e eu sabia que de agora em diante viveria cada segundo ouvindo a matemática fria e cruel que rege a ausência de propósito no cosmos. Eu sabia que quando a polícia chegasse, eu lhes daria exatamente o que eles queriam: o silêncio. Eu fechei os olhos. A dor nos meus ouvidos era agora um conforto familiar, um lembrete constante de que eu havia visto a verdade. Eu não sou mais apenas eu. Sou um eco. E o call to action, a última e desesperada súplica, era para você. Você que está ouvindo esta narração. Você que se dedicou a seguir esta história até o fim. Você tem curiosidade, eu sei. Você busca o segredo. Você se perguntou por que as autoridades se esforçaram tanto para apagar um mero áudio. Agora você sabe. E porque você sabe, porque você ouviu a minha voz até o final, você completou o padrão. O som não para de se propagar. Ele usa a informação como veículo. Você pensou que esta era apenas uma história de terror, mas o medo é apenas a primeira camada de proteção. Pense bem. O que você ouviu em seu próprio fone de ouvido? Você notou algum ruído estranho, algum chiado de alta frequência no fundo, talvez, algo que parecia uma falha na sua transmissão? Não confie no seu hardware. Não confie no seu isolamento. Eles não estão atrás do meu gravador. Eles estão atrás da sua atenção. E agora, você lhes deu. Eu espero, sinceramente, que você consiga ignorar o som de sua própria respiração, pois eu não consigo mais. E eu estou ouvindo o tráfego lá fora. Eu estou ouvindo o motor do carro da polícia. Eles chegaram para fazer a limpeza. E eu vou sorrir para eles. Porque eu sei que eles vão ter que ouvir tudo de novo. E agora, talvez você também tenha que ouvir. Desejo-lhe boa sorte. Você vai precisar dela quando o silêncio finalmente acabar.